Boa noite, pessoal. Todo mundo chegando. Ainda falta alguns segundos para 9 horas. Vamos esperar o pessoal chegar aos poucos. Como é que vocês estão? Como é que tá por aí? Tá frio por aí? Tá chovendo? Aqui tá chovendo bastante. Espero que o barulho da chuva não atrapalhe. Tudo certinho, o áudio tá legal, a imagem tá legal. Legal. Vamos começar? Não vamos perder tempo não, que hoje a gente tem muita coisa para falar. Falar de depressão é um desafio muito grande, principalmente porque eu sei que muita gente que vai assistir hoje talvez esteja passando por momentos bem difíceis e talvez essa live pode mudar alguém, pode trazer uma luz no fim do túnel para alguém. E eu não posso deixar de falar algumas coisas bem importantes. Então eu quero aproveitar cada minuto de hoje, cada minuto da nossa live, para que a gente possa falar bastante, para poder ouvir vocês, ouvir as perguntas de vocês e vamos embora. Obrigada aí, o pessoal tá dizendo que tá ok, o áudio tá ok. Obrigada aí, vocês vão me avisando e a gente vai ajustando, tá bom? Vamos falar um pouquinho de depressão. Na live passada a gente falou de ansiedade e como foi bom falar de ansiedade, como a gente teve feedbacks positivos, como pessoas já procuraram fazer psicoterapia, já voltaram para a psicoterapia que tinha interrompido, de outras cidades, de outros estados, e eu fico muito feliz com isso, né? E a gente precisa cuidar. Hoje a live é para todo mundo que tem alguém na família, tem um amigo que tem depressão, que tem um filho, ou a própria pessoa está passando por um momento de depressão, tá? Então, essa live você pode dizer, eu não tenho ninguém, não estou passando por nada, mas ela é tão importante, porque você pode, em algum momento, até numa parada de ônibus, se sentir orientado o suficiente para ajudar outra pessoa. Gente, conhecimento nunca é demais. E para ajudar uma pessoa e para evitar um suicídio, para evitar uma tragédia, a gente sim pode lançar a mão do conhecimento e cuidar do outro humano. Então vamos lá, vamos falar de depressão? A depressão, ela é algo que tem sido muito mais frequente, muito mais do que a gente gostaria que fosse, né? Eu fiz alguns slides aqui para me ajudar. E a depressão já é um problema de saúde pública, né? A gente entende que 30%, a gente entende não. Já deixa eu ver aqui, 30% da população mundial já foi diagnosticado com depressão, tá? Diagnosticado mesmo. Não é um autodiagnóstico, não é um achismo, mas é um diagnóstico fechado. Então, assim, 30% da população mundial tem diagnóstico de depressão. Gente, 30% é muita coisa. Infelizmente, a depressão é uma doença terrível. Terrível. E ela tem várias faces. E vocês sabiam que tem vários tipos de depressão? E a gente vai falar um pouquinho disso hoje. 30% é muita coisa, a gente precisa estar pronto, até para prevenir, tá? Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, tem alguém com depressão na família de vocês? Se tem uma pessoa que é parente seu de sangue e tem depressão, isso significa que você pode ter uma predisposição genética também, tá? A depressão, como qualquer patologia física ou psicológica, ela tem primeiro uma predisposição genética e depois uns fatores externos. É aquilo que eu sempre venho falando. Não existe doença, seja ela psicológica ou seja ela física, que acontece do nada. Não. Existe uma predisposição genética e os fatores externos, estresse, um trauma, pode desencadear isso, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero perguntar para vocês. Se existe uma pessoa com depressão na família de vocês, pode ser que você tenha um potencial a desenvolver. Então, eu quero estimular você a trabalhar na prevenção da depressão. Se a gente puder prevenir, gente, a doença, nossa, que alívio. A gente não precisa entrar na depressão, a gente pode prevenir, tá bom? Então, vamos estudar pra gente não precisar passar por
crises maiores se puder preveni-las, ok? São fatores genéticos, fatores externos, como fatores sociais, financeiros, fatores emocionais, biológicos, né? O local que a gente vive, a situação financeira do nosso país, a situação financeira que você enfrenta, tudo isso pode sim contribuir para desencadear, para ser o gatilho para que venha a ter uma depressão. Vocês sabem que quimicamente a depressão ela é comprovada, né? Muita gente fala depressão que depressão é frescura, que depressão é falta de fé, que depressão é falta de Deus, né? Que depressão é falta... Enfim, eu já escutei coisas horríveis que meus pacientes, além de estarem com a depressão, escutam coisas que não motivam nada eles a continuarem o tratamento. Pelo contrário, eles têm vontade de desistir, inclusive da própria vida, né? Então, assim, depressão não é brincadeira. A depressão é uma desorganização química de neurotransmissores. E a gente precisa organizar elas, tá? Ele é uma desorganização química que acontece lá no nosso cérebro de neurotransmissores. Como é que a psicoterapia vai poder me ajudar? Porque a partir do momento que a gente vai colocando os afetos em ordem, a gente vai ajudando esses neurotransmissores a acharem o caminho correto. Como assim o caminho correto? Veja, a gente vai falar lá na frente que os pensamentos positivos, quando a gente se sente aliviado emocionalmente, isso gera endorfina e isso ajuda a gente a sair do quadro de depressão, tá bom? Vou falar disso lá na frente. Lá na frente, no final dessa live, eu vou dar umas dicas bem importantes na prática. Por favor, fiquem até o final, tá bom? E se vocês sabem que tem alguém que precisa assistir, convida que lá no final eu vou dar umas dicas bem importantes. Vamos lá. Elia, realmente é necessário tomar medicação contra a depressão? Sim, é necessário. Existem sintomas depressivos, síndrome da depressão e existe a patologia, a doença, a depressão. Você não sabe se você está com sintoma, se você está com a síndrome, se você está com a patologia. Então, para isso, você precisa ir num profissional. E esse profissional, ele vai te ajudar com a medicação. Esse profissional é o psiquiatra, tá bom? Existe um estigma muito grande em procurar um psiquiatra. Mas como a depressão ela não só é uma doença psicológica, ela é uma doença física também, como eu falei, é uma desordem nos neurotransmissores, os antidepressivos é justamente para isso, gente, para reorganizar os níveis de neurotransmissores, né? Então, assim, não tem que tomar medicação, sim. Se você tiver com a patologia e precisa fazer o tratamento, tá bom? Procura um psiquiatra responsável. Ele não... Gente, qualquer medicação pode viciar. Tem o vício da medicação que é na mente. Tem pessoas que só dormem se tomam um Dorflex. Tem pessoas que só dormem com Vic. Tem pessoas que só dormem se tomar um chazinho. E às vezes associa o vício na mente. Mas tem vício que realmente é físico, se não for feito o desmame da forma correta. Por que acontece tantas pessoas viciadas na medicação? É que meus pacientes perguntam. A maioria delas não voltam para o psiquiatra para ele fazer o desmame. Começa a se automedicar e se autodesmamar. Então, toma num dia, no outro dia não toma. E não tem um desmame de forma correta. E aí acontece a desordem no sentido da medicação, né? Você não é médico, então não faça isso. Procure alguém que entenda, tá bom? Vamos lá. A depressão é uma doença incapacitante. Ela já é reconhecida como uma doença que incapacita o sujeito, inclusive, de trabalhar. O atestado, se você recebe um atestado de depressão, a sua empresa entende que você está incapacitado. Porque é uma doença que afeta o nosso corpo, a nossa mente. E tudo que a gente vai fazer está com energia reduzida. A depressão pode ser definida também como perda da energia, diminuição da energia, uma tristeza profunda, uma falta de ânimo para viver. E a gente vai ver os sintomas da depressão, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar falando os sintomas psíquicos, depois eu vou falar os sintomas físicos, tá certo? Quando eu começar a falar os sintomas psíquicos, calma.
Se você tiver um, não significa que você está com a doença da depressão, com a patologia, tá bom? Ninguém pode se autodiagnosticar. Nem live nenhuma diagnostica ninguém. Tá bom? Então, a gente precisa ir para um profissional para fazer esse diagnóstico, tá certo? Um dos sintomas da depressão é o humor deprimido, tá? É o humor para baixo, é aquele pessimismo exacerbado. Não é uma pessoa pessimista normal, gente. É um pessimismo exacerbado. Ah, o amanhã pra mim não é legal. Pra mim, se a vida acabasse hoje, estava tudo bem. Não vai dar certo. A gente nunca vai deixar essa situação financeira. Vai continuar sempre dessa mesma forma. Eu nunca vou fazer tal coisa. Eu nunca vou conquistar essa outra coisa. E a gente percebe que é um pessimismo exagerado pra quem tá vendo de fora. Mas é a realidade daquele sujeito. E não adianta, atenção, se você tem um familiar com depressão, preste atenção. Não adianta você ficar tentando convencer ele do contrário. Você tem tudo, você tem um carro, você tem uma casa, o que você quer mais? Você é ingrato com a vida. Gente, não tem nada a ver. Ninguém diz isso para uma pessoa que está com diabetes. Ah, você está com diabetes, você é ingrato com a vida. Por que vai falar isso com a depressão? Por quê? Qual a diferença? É uma patologia igual a qualquer outra. Então, a gente precisa tratar ela como tal. E não adianta você ficar forçando a pessoa a sair de casa, se a pessoa não quer sair de casa. Não adianta forçar, não, você tá feliz. Não, gente, a pessoa não tá feliz. Você tem que dizer, tudo bem, eu tô aqui pra lhe ouvir. Fale o que você quer falar, eu não vou lhe cobrar nada. Nesse momento da depressão, cobrar alguma coisa é uma dinamite extremamente negativa, que não vai ajudar em nada, só vai colocar essa pessoa pra baixo. Então, assim, se você conhece alguém que tá com depressão, escuta essa pessoa, oferece teu ouvido pra ela, porque críticas ela já tem, de montão, eu lhe garanto. Assim, uma coisa assim que a gente vê muito é que a pessoa diz assim que não tem mais sentido pra vida, não quer continuar um curso, não quer continuar o casamento, não quer continuar a viver, não quer continuar na religião, ele começa a ter mudanças no padrão. E nada faz mais sentido. Crer em Deus não faz sentido, crer na sua faculdade tá fazendo, já não faz mais sentido. O seu casamento já não faz mais sentido. A vida em si não faz mais sentido. Amanhecer e viver não faz mais sentido. Opa, sinal de alerta. Porque o maior índice de depressão, o maior índice de suicídio está relacionado à depressão. Então, a gente não pode negligenciar. Todo sofrimento deve ser acolhido. E todo índice, tudo aquilo que pode indicar uma possibilidade, por mais remota que seja, de suicídio, nós temos que cuidar, tá certo? Eu costumo dizer a seguinte frase: quando uma pessoa decide morrer de forma consciente, nós precisamos respeitar, é a decisão dela. Um homem-bomba, ele morre pela religião dele, ele escolhe morrer, né? A gente entende que seja de uma forma consciente, né? Ele escolhe morrer pelaquela causa. Ele escolheu, nós temos que respeitar. Mas uma pessoa que começa a pensar em se matar, não de forma consciente, mas porque está havendo um desnivelamento dos neurotransmissores, gente, isso não é uma causa nobre. A doença está matando aquela pessoa. O suicídio vai acontecer pelo nível de neurotransmissor. A serotonina que está baixa, a endorfina que não está fazendo o suficiente. Então, assim, a gente precisa cuidar. Não é justo que uma pessoa perca a vida por uma patologia que pode ser tratada, certo? Então, vamos lá. Redução da capacidade de alegria. Sabe, uma frase que eu escuto muito no consultório é: eu não me lembro a última vez que eu estava alegre. Eu não me lembro uma coisa hoje que me deixe feliz. Opa, sinal de alerta. Eu não me lembro de mais nada que tenha me feito feliz. Gente, se tem alguém que você convive com esse tipo de frase, vamos cuidar dessa pessoa, vamos acolher essa pessoa. Certo? Que isso sim é um indício de depressão. Gente, fadiga. Eu atendo adolescentes extremamente fadigados, que não conseguem levantar da cama, que só querem dormir. E sabe, deixa eu dizer um segredo pra vocês. A depressão do adolescente e da criança, mas eu vou focar um pouquinho no adolescente agora, ela é diferente, sabia? Ele fica mais irritadiço,
O adolescente, ele não fica chorando normalmente como um adulto. Ele fica irritado, ele fica impaciente, ele se isola, ele dá patada, ele não quer saber de ninguém. E aí a depressão é diferente, mas não significa que seja menos grave que. Temos que cuidar. Todo sofrimento precisa ser acolhido, certo? Diminuição da capacidade de pensar. Gente, a pessoa tinha um ritmo de pensamento, tinha um ritmo de estudo, tinha um ritmo de concentração, e você começa a perceber que a pessoa está com o pensamento mais lentificado, que a pessoa está com esquecimento, ela não consegue mais se concentrar. Isso também é um sinal de alerta, é um sintoma psíquico. Vamos para os sintomas físicos, fisiológicos, tá bom? Um dos primeiros sintomas é alteração no sono. Pode ser insônia ou excesso de sono. Quando um paciente com depressão dorme muito, ele se recusa inconscientemente, ele não se dá conta ali, mas ele está se recusando a conviver em sociedade. Ele está ali no mundinho dele, dormindo, fechado. E aí é um sinal de alerta, sim, tá bom? Se você está se identificando, você precisa procurar ajuda. A depressão não pode vencer você. Você é mais forte do que ela. Não é justo morrer por uma causa dessa. Morrer por uma disfunção de neurotransmissores. Não é justo. Então vamos lutar por quem a gente ama, tá bom? Alteração no apetite, comer demais ou comer de menos, sim, é um dos sintomas da depressão. Redução do interesse sexual, do apetite sexual, também é um dos sintomas da depressão, tá? Então vamos cuidar, não é brincadeira. Eu vou deixar as perguntas pro final, tá bom? Então vocês podem ir perguntando, no final eu vou respondendo. E se eu não ver sua pergunta, se ela já sumiu, você pergunta novamente no final, tá bom? Na depressão, a pessoa se retrai, a pessoa não quer convivência, a pessoa tem crise de choro. Do nada. Não é do nada, gente. Tá acontecendo alguma coisa. Há uma falta de esperança muito grande ali. Há um desespero, há uma dor, sabe? Você pode ajudar aquela pessoa escutando, mas nunca diminuindo a dor dela. Comportamentos e pensamentos suicidas, frases do tipo, sou um peso, era bom que eu não acordasse, seria muito bom que eu não acordasse. Tudo isso é um sinal de alerta. Se tem alguém que você ama fazendo isso, cuide dela. Na verdade, as pessoas com depressão, elas disfarçam muito bem, né? Às vezes disfarçam muito bem, mas quando a gente convive com alguém próximo, a gente sabe que ela não tá legal. E toda mudança no comportamento é um sinal de alerta. Se a pessoa conversava muito e não conversa mais, se a pessoa ia pra igreja e não tá indo mais, se a pessoa tem um ciclo de amizade e depois não tem mais, isso é um sinal de alerta também, tá bom? Até fisicamente, dá pra gente perceber o mandado deprimido, ele é lentificado, pesado. Tem pacientes que relatam como se fosse um peso, como se tivesse toneladas nas costas ou nas pernas. Isso também é sintoma de depressão. Tem alguns tipos de depressão, eu vou falar rapidinho, só pra vocês a nível de conhecimento, porque a verdade ela liberta e a gente precisa conhecê-la. E a gente precisa saber os tipos de depressão. Tem a depressão comum, né, que é a que a gente mais escuta falar, que é aquela que a pessoa fica ali com falta de esperança, muito sofrimento, muita angústia, muita tristeza. Gente, tô deprimido hoje. Não, está triste, não é um humor deprimido. Qual a diferença de tristeza para depressão? A tristeza, a gente sabe por que a gente tá triste. Tô triste porque acabei o namoro, tô triste porque não passei no vestibular, tô triste por tal coisa ou por aquilo. A depressão não, gente. Há uma tristeza profunda e não se sabe a origem disso. Então, não sei porque eu tô tão triste. Começou com tal assunto, mas agora virou uma proporção muito maior. Eu achava que era só porque eu perdi alguém. E, na verdade, a psicanálise entende que sim, que a depressão tá relacionada a lutos. Lutos não só é perder alguém, lutos de sonhos, lutos de expectativas, lutos de amizades, né? Lutos de, sabe, de tanta coisa que a gente pensou que iria viver e não viveu. Sim, pode estar relacionado. Então, vamos cuidar dos nossos lutos para ele não evoluir.
Então, essa é a depressão clássica, né, que a gente conhece. Que a pessoa tá ali, não quer sair de casa, não quer levantar da cama, tem dificuldade de tomar banho, tem dificuldade de se alimentar. Essa é a depressão que a gente chama a depressão típica, vamos dizer assim. Existe uma depressão chamada sazonal. Essa depressão ela não acontece muito no Brasil, não, tá? Ela acontece muito no inverno, de países extremamente frios. E eu vou falar nisso lá no final. Por que que no inverno, mesmo aqui no Brasil, mesmo aqui no Nordeste, que o clima, o inverno nem é tão frio assim, por que que o índice de ciclos de depressão, de recaídas de depressão acontece muito nesse mês de julho, nesse mês de chuva? Eu vou falar isso lá no final, tá bom? Outro tipo de depressão é atípica, é o inverso. Ao invés de a pessoa querer dormir muito, ela fica acordada, ela não dorme, ela fica agitada, ela tem uma agitação motora, e a gente chama de depressão atípica, é uma depressão diferente, mas não significa que não seja uma depressão, tá bom? Elia, é possível prevenir? Vamos responder essa pergunta. Outro tipo de depressão também, gente, é a depressão do pós-parto, tá? A depressão do pós-parto, ela deve ser cuidada com muita atenção. Atenção na criança, atenção na mãe. Durante a depressão e depois da depressão. Tanto o bebezinho como a mãe devem ser cuidados durante o processo de depressão como após o processo de depressão. Tá bom? Os dois. Quando a mãe diz, eu queria matar essa criança, eu queria que essa criança desaparecesse, calma. Não é um pensamento funcional, tá totalmente disfuncional. Tem alguma mensagem ali que tá em curto-circuito o cérebro dela, vamos dizer assim. E precisa de cuidado, ao invés de julgar, ao invés de vocês estarem julgando a pessoa, criticando. Poxa, vamos ter mais empatia, olha no olho dessa pessoa, vai lá e acolhe. Eu acho incrível como as pessoas falam que depressão é falta de fé. Eu acho incrível como as pessoas falam em nome de Deus e massacram tanto uns aos outros. Eu tenho certeza que Deus não tem nada a ver com esse massacre emocional de julgamento. E tenho certeza que quando Deus olha para uma pessoa com depressão, Ele não olha com esse julgamento. Eu tenho certeza disso, que esse não é o Deus que a gente prega, não é isso. Mas eu tenho certeza que nós podemos ser pessoas melhores olhando para uma pessoa com depressão, tá? É possível prevenir? Sim, é possível prevenir. Tudo que a gente quer é que você previna-se. Olha só, temos dois tipos de prevenção. Eu quero falar das duas hoje, tá? Se você já teve depressão, você sabe mais ou menos quando a crise está vindo. Vocês estudaram geografia e vocês sabem quando que chama depressão? É quando tem uma baixa, né? Tem planalto, enfim, mas tem uma baixa que é a depressão. E a depressão é o momento que a gente tá para baixo. Na depressão existe um ciclo que chama depressão e elação, né? Na própria depressão tem esses ciclos. Eu tô tão bem, tô eufórico, tô querendo ganhar o mundo inteiro, então eu já tô bom na depressão. Cuidado! A depressão ela é feita de ciclos. Então, o momento que a pessoa tá lá embaixo, tem o momento que tá lá em cima, e isso também é depressão. Então, eu quero informar duas formas de prevenção. Uma para quem nunca teve a depressão e uma para quem já teve a depressão. Primeiro, eu vou falar de quem já teve a depressão. O que a gente vai fazer? A gente não pode evitar que a tempestade venha, mas a gente pode se munir, se cuidar. A gente pode levar um guarda-chuva na bolsa, a gente pode levar um casaco na bolsa, a gente pode evitar caminhos perigosos. Então, se você está vendo que a crise está vindo, se exponha menos a situações estressantes. Se você percebe que a crise está vindo, acione o seu psiquiatra, retome a medicação. Se você percebe que a crise está vindo, faça uma higiene mental, faça um momento de lazer, faça um momento que lhe cause alegria, que lhe cause prazer, estimule o seu cérebro. Isso é importante. Fazer uma atividade física que já era para fazer diariamente, mas isso é uma prevenção de vir a crise, certo? E para quem nunca teve depressão, a gente precisa cuidar dos primeiros sinais. Sinais como isolamento, falta de vontade de falar, falta de vontade de sair, de se relacionar. Gente, eu não tô falando de uma pessoa que tem esse comportamento desde criança, não.
Tô falando de uma pessoa que tem uma mudança nesse comportamento repentina, tá? Ou que aos poucos já perdendo prazer pela vida, que começa a pensar em morte. Essas pessoas que eu tô falando, precisamos dar atenção a isso, tá bom? O diagnóstico e o tratamento, qual é? Como eu falei, não existe autodiagnóstico. As pessoas chegam, eu estou com depressão, eu estou com início de depressão, eu estou com depressão leve. Não, nós não somos. Um próprio psiquiatra não é indicado que ele se automedique, que ele faça seu próprio tratamento, porque é importante que o outro escute a gente. É a mesma coisa um psicólogo não poder atender uma pessoa conhecida porque tem afeto envolvido, tem as nossas próprias resistências, então o outro vai ouvir a gente, o outro vai ajudar. Então, assim, procura alguém. Ah, eu já olhei na internet e o Dr. Google já me diagnosticou. Não valeu. Não valeu esse diagnóstico. Claro que você pode falar, eu acho que eu tô com sintomas de depressão, mas fechar diagnóstico, se automedicar, nunca, tá certo? A depressão é horrível, é uma coisa séria, é horrível, já sofri desse mal. Se sinta acolhida. Estamos aqui para ajudar você no que a gente puder, tá certo? A depressão é horrível, é uma disfunção, né, de neurotransmissores e nós precisamos cuidar, sim, fisicamente, emocionalmente, de todas as formas possíveis nós precisamos cuidar, tá certo? A depressão, ela não é brincadeira. Tem pessoas que veem a depressão aumentando, que tem pessoas que percebem, acho que meu filho tá com depressão, mas ele vai sair sozinho. Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa importante pra você. Tem pessoas que me contam, olha, eu saí sozinho da depressão, ele vai ter que sair também. Gente, isso não existe. Ninguém sai sozinho de uma depressão. Se foi depressão, ninguém sai sozinho de uma depressão, não. Se acontecer, eu quero conhecer essa pessoa. Que não teve ajuda de ninguém, que nada ajudou, que não fez tratamento. Eu preciso conhecer essa pessoa, porque eu estudo resiliência e eu quero conhecer essa pessoa resiliente. Porque eu não conheço. Eu conheço pessoas, sim, que venceram sem medicação, mas foi casos, são exceções, tá? Mas todo mundo precisa de alguém para vencer a depressão. Precisa fazer o tratamento. Precisa sim. Gente, qual o problema de tomar uma medicação para cuidar da depressão e depois ficar livre? Qual o problema? Se a energia da gente tá baixa, a gente precisa tomar uma medicação para ajustar essa energia. Que tanto preconceito com essa medicação. Procura um psiquiatra que as pessoas indiquem, que tenha boas referências. Ninguém, olha, não é comprovado cientificamente que uma pessoa saia da depressão sem fazer tratamento. Qual é o tratamento? Psicoterapia, pra gente ajudar a colocar esses afetos pra fora, porque algum trauma ou alguma situação estressora desencadeou, vamos cuidar disso. E o psiquiatra vai cuidar da parte física, né? Da parte ali que os neurotransmissores estão disfuncionais, então a gente precisa cuidar disso. No final, eu vou dar umas dicas para estimular a produção dos neurotransmissores, tá? Pra gente, enfim, no final eu vou dar umas dicas bem legais, pode ser que ajude vocês, tá bom? Então não fica sozinho na depressão, por favor. Procura ajuda, se tu tá vendo alguém aí com depressão, vai lá e se aproxima dessa pessoa, não exclui. Então, vamos lá. Eu quero falar de 4 formas, gente. Se você tá com depressão em casa, anota esse, papel e caneta. Eu vou dar 1 segundo para vocês pegarem papel e caneta para anotar. 4 formas pra gente liberar a endorfina no nosso corpo. O que é endorfina, Elia? É um neurotransmissor que gera prazer. Ele, a baixa dele, a disfunção dele, eu falo a baixa pra gente entender melhor, mas a disfunção dele tá envolvido com a depressão. A disfunção da serotonina também, tá? O desejo de se automutilar também pode ser uma baixa na endorfina, porque quando a pessoa se automutila, produz um pouquinho de endorfina. Gente, é tão pouquinho que produz na automutilação de endorfina que tem outras formas de produzir endorfina, de gerar muito mais prazer, e eu quero ensinar para vocês. Se vocês têm alguém em casa, não cobra, não exige, mas oferece ajuda. E você pode ir ajudando das formas que eu vou falar aqui, porque são 4 formas naturais. Você pode fazer sem gastar dinheiro, tá bom? A primeira forma é cuidando da alimentação, claro. Né? Quando a gente come muita bobagem, claro que não tá ajudando nada.
certo? Se você puder e tiver condições financeiras de procurar um nutricionista para ele lhe ajudar e você dizer, olha, eu tive depressão, ou tem pessoas com depressão na minha família, ou eu tô sentindo que tô com algum sintoma e eu quero prevenir, ótimo, certo? Você vai fazer uma dieta que pode estimular, que pode lhe ajudar a liberar a endorfina. Gente, a endorfina, ela faz a gente se sentir bem. Ela é um hormônio, vamos dizer assim, um neurotransmissor do bem-estar, do prazer. Então, vocês precisam cuidar dessa alimentação, tá bom? A segunda coisa, exercícios físicos. Vocês sabiam que uma caminhada de 15 minutinhos ou de 10 minutinhos produz muito, muito mais endorfina do que um corte de automutilação? Então, não justifica a automutilação. Não justifica. O seu cérebro está mandando uma mensagem disfuncional para você, sabe? Se você puder fazer pelo menos 10 minutos de exercício físico, ele é uma prevenção para depressão. E se você já está numa crise depressiva, ele pode lhe ajudar. Porque se os níveis de neurotransmissores estão baixos, ele vai ajudar a organizar. Então, tenha isso como meta diária. Eu vou fazer 10 minutos de atividade física. E aí você vai aumentando. Tá, você não conseguir fazer todo dia, mas faz o quanto você conseguir. E não paga nada. Comprar um pão na esquina, colocar um tênis e comprar um pão, fazer 10 minutinhos de caminhada, não paga nada. Só paga o pão. A caminhada não. E olhar a natureza, olhar o pôr do sol enquanto caminha, olhar o belo. E isso produz endorfina. A terceira coisa, pasmem, uma coisa que produz endorfina é conversar com alguém. Vocês sabiam? Uma conversa legal, sabe? Tem alguém que tem uma conversa boa, sabe? Tem alguém que você possa conversar, que você percebe que ele te escuta, que você dá risada. Não é conversar de problema, não. É conversar sobre um filme, é conversar sobre a política, sem discussões. É conversar sobre o dia a dia. Isso produz endorfina. Então, ter um amigo pode lhe ajudar a sair da depressão. Pode lhe ajudar a produzir níveis de endorfina. A quarta coisa que eu queria falar para vocês são pensamentos positivos. Como assim, sabe? Quando a gente tem uma notícia boa, você passou no vestibular, nossa, o nível de endorfina vai lá em cima, explode, serotonina, vai lá em cima, adrenalina, né? E quando a gente tem pensamentos negativos, a gente dificulta tudo isso. Então, precisamos pensar positivo, precisamos dar ótimas notícias para a mente da gente, sabe? Eu mandei stories para vocês um dia desses, dizendo que acorda, vai lá no espelho e diz, o que é que eu posso te ajudar a ser feliz? Acorda com um bom dia para você, acorda dizendo, esse dia vai ser melhor do que ontem. Eu vou fazer o possível para te proporcionar um dia melhor do que ontem. Você está falando isso para você mesmo. Então, começa o dia pensando melhor. E isso pode ajudar você a prevenir uma futura depressão. Ou se você está com indício de depressão, ou já está na patologia, isso pode lhe ajudar. Mas assim, não pode desistir. Tem que continuar. E se não está conseguindo continuar sozinho, pede ajuda, certo? Elia, é verdade que no inverno o índice de depressão aumenta? Sim, gente, é verdade. Eu vou explicar a vocês por quê. Não é à toa que no tempo chuvoso a gente fica melancólico, a gente fica saudosista, a gente fica lembrando de coisas do passado. Não é à toa. O nível de vitamina D, por causa do sol, né? Ela dá uma caída. E a vitamina D nos ajuda a não cair na depressão. Vocês sabiam que teve um estudo científico recente, no ano passado, com pessoas acima de 50 anos, 75% dessas pessoas que foram expostas à vitamina D, elas não apresentaram depressão. Ou seja, a depressão, ela pode sim ter a ver com coisas externas. Então, não é só as pessoas de mais de 50 anos. Esse estudo foi com pessoas com 50 anos, tá? Mas o sol, caminhar no sol, ele nos ajuda a prevenir. Gente, 75% é muita coisa. Tá envolvida a vitamina D e a depressão. É muito alto esse índice. Eu sei sim que foi com o pessoal mais velho. Mas, gente, se a gente puder fazer isso na nossa vida agora, por que não? Então, sim, eu desafio você
a tomar um pouco de sol diariamente como remédio. Isso vai lhe fazer muito bem. O nosso cérebro, ele sabe o que é claro e ele sabe o que é escuro. No escuro, quando tá nublado ou quando tá noite, as nossas atividades, o nosso cérebro já tá condicionado e vai diminuindo as atividades, tá? A não ser que você esteja com o fuso horário trocado ou alguma coisa interna que não tá legal. Mas aí, normalmente tem isso. E no inverno, diminui um pouco, nem é tão dia, nem é noite. E aí ele fica mais precisando desse sol aí pra... E aí, o que a gente pode fazer? Então, a gente não tem um sol, mas a gente tem um pensamento positivo, a gente pode fazer exercício físico até dentro de casa, né? O ideal seria sair, ver um pouquinho a paisagem. Nós podemos melhorar a nossa alimentação. Então, gente, não tem desculpa, tá? Não tem desculpa para prevenção. Ok, já falei um bocado de coisa, né? Deixa eu ver o que vocês querem falar por aqui. Deixa eu ver... O que é que vocês querem falar aqui? Muita coisa, gente. Manda pergunta novamente, porque já sumiu aqui. Tem a ver com bipolaridade? Então, boa pergunta. Deixa eu ver. Ateliê criativo, boa pergunta, vamos lá. O transtorno afetivo bipolar, ele tem sim um momento que ele tem um estado de mania e tem um estado mais deprimido, né? Não, a patologia não é a depressão em si, já é um transtorno afetivo bipolar. O bipolar não é isso, a depressão por si só, ela tem esse momento de elação e depressão. O transtorno bipolar é uma outra patologia. O estado de mania, o estado de agitação da bipolaridade é diferente da elação. Pode sim se confundir, mas um profissional ele vai saber diferenciar, certo? O transtorno bipolar, gente, é uma coisa muito séria, muito grave, muito dolorosa. A gente vive brincando, todo mundo vive falando do transtorno bipolar, gente, é uma coisa séria. Tem que se tratar urgentemente, né? Já envolve uma parte psicótica aí dentro, enfim. É uma situação que tem que ser tratada, não é brincadeira. Então, a depressão, sim, tem humor deprimido na bipolaridade, mas aí já é uma outra patologia, tá certo? Deixa eu ver o que mais. Estou nessa fase de baixa energia. Viviane, vê só, respeita essa fase, tá bom? Respeita porque ela vai passar. Ela não é eterna, acredite, ela vai passar. Mas não adianta ficar com baixa energia e ficar no WhatsApp o dia inteiro, tá? A tela ali não ajuda muito a gente. Mas mesmo você com baixa energia, lute, saia um pouco pra tomar um pouquinho de sol com uma medicação. Se não quer sair para tomar um lazer, mas tenta fazer o exercício físico, tenta fazer o tratamento com a medicação que o seu psiquiatra já passou, tenta ir na psicoterapia, pede ajuda, não se entrega, não é justo que você esteja ali tendo tratamento, gente. Gente, antigamente as crianças morriam com coisas banais, como uma diarreia. Hoje em dia não existe mais isso, existe tratamento. Então, as pessoas já têm o tratamento da depressão e elas continuam ali acomodadas sem tomar medicação. Gente, há algo melhor para vocês, é uma vida plena para vocês. Vamos nos apropriar disso. Claro que você não vai sair tomando de forma aleatória, não, mas tem a prescrição médica, procura um profissional responsável, faz a tua psicoterapia, vai lá. E você pode, gente, já tá acessível. Daqui a uns anos a gente vai dizer, meu Deus, que besteira, sabe? Vocês sabem que antigamente, há uns anos atrás, aqui no Brasil, as pessoas não queriam tomar vacina, porque tem um preconceito da vacina, porque tem um preconceito de levantar a blusa. E hoje a gente sabe que tomar vacina, como é importante a vacina, né? Daqui a uns anos a gente vai lembrar disso com a medicação, com os antidepressivos. Meu Deus, como havia um estigma de antidepressivo, né? E tá disponível para vocês, então vamos se cuidar. Eu venci sem tratamento, foi Deus, que bom que Deus lhe curou. Você tá me dizendo que Deus lhe curou, que bom. Mas vamos ter cuidado com as recaídas, tá bom? Quando a gente vence uma crise de depressão, a gente tem que ter uma predisposição de sempre ter. Então, você vai agir naquela questão que eu falei anteriormente.
ficar atento, cuidar para não ter recaídas, agir na prevenção, combinado? A gente não pode pensar, vai vir a tempestade, tô sentindo os sintomas, mas eu já tô super bem. Não, ninguém é de ferro. A gente vai estar sempre atualizando ali limpando a nossa mente, cuidando das nossas emoções, reciclando, né? Como eu já falei, ressignificando os nossos afetos. Em outros vídeos eu já falei sobre isso, tá bom? O que mais? Como eu faço para levar você para fazer uma palestra? Vem no meu direct aqui, pode falar comigo. Deixa eu ver o que mais. Já ouvi dizer que depressão é opressão. A senhora concorda? Ou seja, a depressão é do diabo, é verdade? Então, vamos lá, vamos falar disso. Algumas pessoas aqui sabem do meu envolvimento, né, com o cristianismo, como eu já tenho eu vivo muito dentro da igreja, né, eu exerço o ministério pastoral, não preciso usar ele na minha profissão, nem uso minha profissão nele, consigo separar bem, mas eu acho que você está perguntando isso, né, como é que a gente pode ver isso? Qual a diferença, então, Kelissa, acho que é isso o seu nome. Qual a diferença, então, de uma outra patologia? Então, se a depressão é do diabo, a diabetes também é do diabo. Se a depressão é do diabo, então o câncer também é do diabo. Então assim, gente, não tem por que a gente demonizar a depressão. Não faz sentido isso. Por que ela é mais doença do que o outro? Sabe? Isso é um estigma. Isso é a opressão. Eu vou dizer a você o que é uma opressão. É o que a sociedade faz com as pessoas que têm depressão. Isso sim é uma opressão. Isso é uma coisa que a gente precisa parar com isso, de mistificar, de demonizar a depressão. Ela precisa ser tratada, cuidada como qualquer outra patologia. Deixa eu ver. Existe a possibilidade da pessoa gostar desde o momento da depressão e daí fica utilizando isso para ser vista. Vamos lá. Ninguém gosta de estar com depressão. Se tem uma pessoa usando isso para ser vista, ela não tá com depressão, não sei. Vamos ver. Porque a depressão é algo terrível. Ninguém nunca vai gostar de estar com depressão, tá bom? Ou isso pode ser um julgamento de quem tá de fora. Então você acha que ela tá usando aquilo para ser vista, mas talvez não. Talvez realmente ela esteja adoecida e precisando de atenção, precisando de cuidados. Não tem como a gente dizer se a pessoa tá querendo chamar atenção ou não. Mas eu lhe garanto uma coisa: ninguém nunca vai sentir prazer em se sentir tão desesperado, em se sentir tão angustiado, em ter uma crise de depressão, uma desesperança tal a ponto de chegar a pensar em morrer, em tirar sua própria vida. Eu acho que ninguém gosta disso, porque o seu cérebro está tendo um momento ali que não tá legal. Então é uma angústia do corpo inteiro, né? Tem algo ali como se o seu corpo, se fosse um computador, tivesse em curto-circuito, tivesse pifando. Então, assim, muito cuidado com isso. A gente achar que o outro tá querendo chamar atenção. Cuidado, pode ser que ele realmente precise de atenção, mas talvez ele não esteja mentindo, talvez ele esteja falando a verdade, tá bom? É melhor a gente acreditar e cuidar do que a gente banalizar e acontecer algo pior, né, minha gente? O que é que vocês acham disso? O deprimido, ele pode se acomodar e ter ganhos? Sim, ele pode ter ganhos nisso e pode se acomodar. Ele pode se acomodar quando a crise melhorar, tá? Na crise, ninguém gosta de ficar na crise, mas aí, não vou procurar tratamento, quer dizer então que já tá melhorando. Pode ter ganhos nisso? Pode. Nós temos ganhos com a dor, sim. Eu acho que também pode ser isso que Magali esteja perguntando também. Pode sim ter ganhos e a pessoa inconscientemente, sem se dar conta, não quer sair daquilo porque foi a forma que ela inconscientemente conseguiu essa atenção. Mas, gente, não tem como você diagnosticar isso. Você não tá apto para dizer se aquela pessoa tá tendo ganhos secundários com isso ou não, tá bom? Então, é melhor a gente evitar esse tipo de julgamento, combinado? Só o psicólogo pode acabar com a depressão de uma pessoa?
Não. Existem vários métodos terapêuticos, né? Teve uma pessoa que falou aí que venceu a depressão e foi Deus. Então, a espiritualidade é uma delas. Muitas pessoas alegam que venceram apegados com o nível de espiritualidade e a neurociência já comprova isso, como é importante a espiritualidade nesse processo. Tem o tratamento psiquiátrico, tem a psicoterapia também, tá certo? Qual é o principal sintoma da depressão? A falta de energia, tá? A falta de vontade. Não tô falando de cansaço, a pessoa trabalhou muito, tá cansada. Faz anos que não tira férias. Gente, eu não tô falando disso. Tô falando de uma pessoa que tem uma falta de energia exacerbada. Falta de energia de não só físico, mas falta de sonhos, falta de planejamento, é uma falta de energia de crescimento, é uma falta de energia no geral, tá certo? É normal ter depressão e ter vergonha de assumir? Sim, Gabriela, é o que a gente mais vê. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não precisa ter vergonha da depressão. Sim, é verdade que todo mundo demoniza a depressão. Todo mundo fala que pode ser um pecado, que pode ser Deus castigando. Sim, é verdade. Mas você não precisa ouvir isso. Não precisa ter vergonha disso. Ninguém tem vergonha de ter uma crise alérgica. Tô com uma crise alérgica, tô com vergonha. Ninguém tem vergonha de ter uma gastrite, né? Então, por que tem vergonha de ter depressão? Precisamos cuidar, quebrar esse preconceito e cuidar dessas pessoas. Até que ponto as redes sociais podem interferir na vida de alguém? Boa pergunta. Eu tava esperando essa pergunta, que bom que você fez. Olha só, a rede social, ela tem sido um dos indicadores que aumentam a depressão. Vou falar duas coisas, uma coisa boa e uma coisa ruim. Gente, vê só. A rede social, às vezes, tem causado muita ansiedade porque ela faz com que a gente tenha muitos estímulos de uma só vez. A gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Isso vai gerando uma ansiedade. E se você já tá com a tendência ali à depressão, porque sim, pode acontecer ao mesmo tempo depressão e ansiedade, né? Acreditem. Mas a rede social, ela pode atrapalhar de que forma? Você olha a vida do outro muito perfeita e você pensa, poxa, eu nunca fui nesse restaurante. Poxa, meu marido nunca me levou nesse restaurante. Poxa, meu corpo não é desse jeito. Poxa, enfim, várias reclamações. Eu não consigo me vestir de tal forma, eu não consigo uma maquiagem de tal forma, nunca fiz uma viagem internacional, e etc, etc, etc. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa o outro exibir. Deixa o outro exibir. A gente não precisa ter o outro como parâmetro. E se as pessoas estão ficando adoecidas por causa disso, né? E é como se a gente dissesse, guarda teu corpo, porque o meu não é perfeito, eu tô ficando triste pelo teu. Muitas vezes a gente é tomado por um sentimento de inveja. E isso faz com que a gente fique para baixo. E se a pessoa já tá numa crise depressiva, isso só vai piorar, né? Então, assim, deixa o outro exibir. Se você tem dificuldade com isso, por que não sair um pouquinho da rede social no momento da crise, tá? Mas olha, deixa o outro exibir a viagem dele. Deixa o outro tirar foto do prato, da comida dele. Deixa o outro se exibir. Que ele não seja parâmetro para você, tá? Você é muito mais do que isso. Você não precisa provar a sua alegria, nem provar os restaurantes que você foi. Vamos tentar superar isso, tá bom? Por que as recaídas na depressão? Vamos lá. A recaída na depressão é real, né? Se uma pessoa teve depressão, provavelmente ela vai ter outras recaídas. Qual a diferença das outras? Você já vai saber lidar com aquilo, você já vai estar se munindo. Como eu falei, a gente não tem como evitar que a tempestade venha, mas a gente tem como se guardar, colocar um guarda-chuva na bolsa, a gente tem como se cuidar para isso. Então, assim, graças a Deus que a depressão ela não é constante durante anos, tá? Então, ela vai dar um momento de você dar uma respirada, se você não tá fazendo tratamento. Só que depois vai ter a recaída. E ela vai dar um momento de você dar uma respirada. Porque o normal é aqui, ó. A depressão tá aqui, a relação tá aqui.
Eu preciso de você aqui. A saúde tá no equilíbrio. Nem na relação, nem na euforia, nem tá fazendo faxina de madrugada, aquela agonia toda, nem aqui embaixo, tá certo? Eu preciso de você aqui no equilíbrio. Graças a Deus que de vez em quando ele dá pra você respirar, mas aí volta. O tratamento não foi feito ou precisa retomar o tratamento. Se você tem uma depressão e ela ainda tá tendo recaídas frequentemente, então tá precisando de cuidados urgentes, seu cérebro tá pedindo socorro. Então a recaída é como uma pessoa com crise de alergia. Se ela tem alergia à poeira e vai ficar se expondo à poeira, vai se expor à poeira sempre, ela vai continuar tendo crise de alergia. Ela tem que tratar, se afastar um pouco da poeira e fazer um tratamento. Tratamento com injeções, tratamento com... enfim, mas tem que fazer tratamento, tá bom? Sim, a recaída ela é real. E às vezes a recaída vem muito mais forte do que as primeiras crises. Então vamos cuidar para que isso não aconteça. Deixa eu ver... Eu acho que aqui, achei onde eu tava. Choros repentinos, falta de vontade de sair de casa, não querer ver pessoas, pode ser sintoma de uma depressão? Pode ser sintoma de depressão. Temos que cuidar. Primeiro, eu tenho uma coisa para lhe perguntar. É o seguinte, isso faz pouco tempo que começou? Você está passando por algum luto recente? É uma tristeza recente? Ah, eu tô assim porque aconteceu tal coisa. Não, Elia, isso já faz um tempo. Eu nem sei exatamente porque eu não quero sair de casa. Vamos cuidar disso, tá certo? Agora, lembra das 4 coisas que eu falei para produzir a liberação de endorfina na nossa corrente sanguínea. E eu queria que você tentasse fazer isso. Por favor, vamos tentar. E pode ser, sim, sintoma de depressão, tá certo? Como ajudar alguém com depressão? Oferecendo seus ouvidos para ela. Às vezes você vai ficar lá sentadinha do lado dela sem dizer nada, mas dizendo, pode contar comigo. Assistindo sobre depressão, estudando sobre o assunto, dizendo, olha, eu assisti um vídeo só por causa de você. Já pensou? Coisa massa? Uma pessoa com depressão, ela se sente que é um peso. Um dos maiores motivos de suicídio é porque a pessoa se sente um peso para a família, para quem ela ama, então ela se mata. Mas deixa eu te dizer, feliz daqueles que tem alguém para carregar o seu peso. Todos nós somos peso. Todos nós somos peso. Todos nós, de alguma forma, temos que nos acomodar com... Nós temos que acomodar-se junto ao outro. Porque somos todos espinhos, né? E a gente tem que dar um jeitinho. Então, somos peso. A gente tem que mudar por causa do outro, para conviver com o outro. Então, feliz daqueles que tem quem carregue. Já pensou? Todo mundo diz, eu sou um peso, minha família me carrega um peso. Que bom que tu tem alguém para te carregar. Triste daqueles que não tem ninguém para carregar. Então, pensa nisso, pensa nisso. Que bom que tu é um peso, que tem gente que te carrega, que tem gente que te ama, né? Mas sim, a gente precisa ter esse cuidado de sentir um peso, de observar como é que eu ajudo uma pessoa ali do lado. Então, essa pessoa que se sente um peso, já imaginou você dizer pra ela, eu assisti um vídeo só por causa de você. Eu li um livro só por causa de você, porque eu quero saber como te ajudar. Geralmente a pessoa diz, tu tem que me ajudar a te ajudar. Nossa, gente, isso é uma cobrança. De cobrança, aquela mente já tá um turbilhão. Vai com aquela pessoa no terapeuta, no psicoterapeuta. Vai com aquela pessoa no psiquiatra. Vai lá, vai com ele. É assim que tu pode ajudar. Deixa eu ver. Quando uma pessoa quer desistir de tudo, isso é uma atitude de depressão? Pode ser. Mas não necessariamente. Tem que ser junto de vários outros sintomas. Só esse fator isolado não significa muita coisa não, tá certo? Você pode querer desistir de tudo porque você está cansada, porque você está diante de uma decepção, tá? Porque você está diante de uma frustração, mas não necessariamente uma depressão. Mas sim, durante a depressão as pessoas pensam muito em desistir de tudo, tá certo? Boa essa dica, nem sei mais qual foi a dica. Menos postagens e desfrutar mais momentos felizes. Sim, a gente às vezes tá ali, né? Seu filho tá aprendendo a andar. E ao invés de você curtir aquele momento, você tá ali filmando. Aquele momento é único, né? E você tá no momento podendo jogar bola com seu filho, E você tá ali, peraí, vamos tirar uma foto. Gente, vamos usufruir, né? Vamos
viver, né? Eu tenho certeza que o seu celular tá cheio de fotos, lotado, abarrotado de fotos. Mas e os momentos felizes, como é que eles estão? As nossas reservas de felicidade, como é que elas estão? Tô olhando aqui o relógio e olha, a gente já falou quase 1 hora, vocês se empolgam e eu nem percebo a hora passando. Deixa eu ver. Eu já respondi o principal sinal da depressão, que é a baixa energia. Deixa eu ver. Vamos lá, os pensamentos, meu Deus, eu consigo responder você, Gabriela, em 5 minutos, será? Os pensamentos suicidas na depressão é causado pelo quê? Olha, pasmem, há seres vivos, como os ratos, por exemplo, que em momentos de desespero também têm movimentos suicidas. Ou seja, é um momento que o cérebro da pessoa tá ali numa confusão, não tá funcionando muito bem, vou falar assim que o nosso tempo tá acabando, e aí é como se ele começasse a pifar. Imagina o computador se desligando, se desligando, se desligando. Mas ó, você não é animal. Você tem uma parte racional e você vai pensar, poxa, eu sou um computador novo, eu mereço ir para assistência antes de morrer. Eu mereço procurar alguém antes de morrer. Peraí, eu mereço. Eu sou um computador ótimo. Eu sou uma máquina que merece ser cuidada. Não vale a pena jogar, não. Eu tenho um valor muito grande. Então, assim, vale a pena ser cuidado. E por que o sentimento de suicídio, o pensamento de suicídio vem? Gente, dava pra gente fazer... eu acho que o mês de setembro a gente vai fazer só sobre suicídio, né? Mas dava pra gente... Não dá pra eu responder muita coisa agora não, Gabriela, sobre suicídio não, mas o pensamento suicida não é algo que às vezes seja consciente, não. Às vezes vem de forma disfuncional, como pensamentos automáticos. E às vezes até pensamentos obsessivos, tá? E você não tem controle. Tem que cuidar, tá certo? Tem que cuidar. Mas olha, fugir do problema nunca é a solução. Quem se matou nunca voltou pra contar pra gente se o que ele encontrou do outro lado foi melhor do que o que estava aqui. A gente não sabe, né? O pós-morte tem muitas teorias. Tem pessoas que acreditam que vai voltar a ser energia, tem pessoas que acreditam que não vai acontecer nada, tem pessoas que acreditam que tem céu, que tem inferno. Se a pessoa que falou que não vai acontecer nada tiver certa, vai ser ótimo para todo mundo. Se a pessoa que falou que vai ter inferno do outro lado tiver certa, então a gente tem que repensar. Se a pessoa que falou que se for energia positiva, volta pro positivo, se for energia negativa, vai pro negativo, tem que pensar. Então, assim, quem se matou nunca voltou pra contar a gente o que aconteceu depois. Né? Então, vamos cuidar aqui. A gente não tem garantia que do outro lado não vai ter problema. A gente não tem garantia que se matando os problemas vão acabar. A gente não tem essa garantia. Pense nisso. Não tenho essa garantia para lhe dar. Não tenho. Então, assim, vamos resolver o que a gente tem aqui. E aqui nós temos sim. Vamos lhe dar uma vida plena. E isso a gente vai ajudar você através da psicoterapia, cuidando das suas sombras, cuidando dos seus fantasmas. E isso vai ser importante, tá bom? Deixa eu ver o que mais. A gente tem tempo mais. Devemos ser bem realistas na conversa. Sim. Quando for conversar com um deprimido, pergunte logo: tu pensa em se matar? Como é que tá teus pensamentos? Eu tô aqui pra te ajudar. Não arrodeia, não. Fala mesmo, ó. Não digo que você tiver pensamento suicida, pode contar comigo. Eu não vou lhe julgar, tá certo? Deixa eu ver. O que fazer quando uma pessoa tem depressão? Ok. Já falei. Gente, a gente vai acabar, tá? O Instagram, ele restringe nosso tempo. O nosso tempo já acabou. Já ele vai desligar. E eu queria dizer que foi muito bom estar com vocês. E eu falei que eu tenho que aproveitar todos os minutos, que tinha muito conteúdo para conversar. Depressão não é brincadeira, tá? Não subestime uma pessoa com depressão. Não subestime uma pessoa com depressão, tá certo? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não tem como a gente prevenir, tá bom? Gente, o Instagram já tá me avisando que eu só tenho 20 segundos restantes. Eu quero desejar uma boa noite a vocês. O direct tá aí, eu não posso fazer psicoterapia pelo direct, mas eu quero declarar que eu tô aqui para ajudar vocês e quero dizer que vocês merecem viver uma vida plena. Obrigada pela companhia e vamos cuidar das pessoas que a gente ama que estão com depressão, tá bom? Tchau, beijo no coração e até próxima sexta-feira. Tchau, tchau.